E aí galera do Me Salva, nessa aula vamos fazer mais uns exercícios envolvendo ali a confecção de funções que nem a gente fez na última aula. Então começando lá, a primeira função que a gente tem aqui é essa aqui, ó, y igual ao seno da raiz de π ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, provavelmente antes desse curso não ia ter nem ideia como fazer esse gráfico, mas agora a gente já sabe. Vamos então fazer o gráfico da função de fora e da função de dentro. A função de fora é o seno, que a gente já conhece bem. E essa de dentro, o que é? Ó? Y igual a raiz de π ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui é a parte superior de um círculo de raio π. Então, vamos desenhar essas coisas aqui. O seno, velho conhecido nosso, tá aqui. E essa função aí, raiz de π ao quadrado menos x ao quadrado, é essa função aqui, ó. Tá aí a nossa função. Agora, então, o que a gente tem que fazer é jogar essa função dentro dessa. Vamos pegar, então, um par aqui de eixos coordenados e vamos fazer isso. Vamos começar avaliando alguns pontos, então. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos pensar. X igual a zero. Para x igual a zero, aqui a função de dentro vale π, certo? Se a gente pegar o valor π e jogar aqui na função seno, quanto é que vale o seno de π? Ó, o π é esse ponto aqui, ó. π. Seno de π vale zero. Então, a gente vai ter o ponto π, o ponto x igual a zero, seno de π igual a zero. Então, é o ponto 0, 0. Beleza? Agora, vamos pegar mais alguns pontos. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto x igual a π, y dessa função aqui igual a zero. Quanto é que é o seno de zero? Seno de zero é zero. Então, no ponto x igual a π, a gente tem o seno de zero, que também é zero. No menos π, a mesma coisa. Ó. Seno de menos π é zero. Quando essa função aqui vale, quando x é menos π, ela vale zero. Seno de zero é zero, então aqui no menos π, a gente tem esse ponto aqui também. Agora, então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó, entre 0 e π. Vamos pensar assim, ó. O x, tá? O x a gente está variando ele do 0 até o π, certo? Agora, vamos chamar essa função aqui, ó, de y1. O y1 aqui, ele está variando, então, de π até 0. Agora a gente tem que variar o y2, que é o y do seno. A gente vai ver então o que acontece quando o y1, que na verdade é o x do seno, vai de π até 0. Então aqui, ó, se o seno vai de π até 0, o que acontece com essa função? Ela vai de 0 até 1 e volta para 0. Então é 0, 1, 0. Então agora a gente sabe, ó, que para x indo de 0 a π, a nossa função final y2 tem que ir de 0 até 1 até 0. Então, essa função aqui ela vai ser assim, ó. E como ela é igual dos dois lados, essa função aqui, ó, você pode pensar um pouco e chegar à conclusão, então, que do outro lado ela tem que se comportar da mesma maneira. Com valor máximo aqui, 1, aqui também. Essa aqui, então, é a função y igual ao seno de π ao quadrado menos x ao quadrado. Continuando, então, eu vou apresentar algumas funções que são bem comuns no estudo da engenharia. E essa aqui é uma delas, ó. Y igual a e na menos x vezes seno de x. Como é que vai ser esse negócio aí? O e, tu ainda não aprendeu, mas ele é uma constante positiva, ele é 2, alguma coisa. Então pensa num 10 na menos x, vai dar no mesmo. Vamos fazer o gráfico do e na menos x, mesma coisa que o 10 na menos x, ele vem lá do infinito e vai para o zero, cruzando no 1 aqui. E o seno de x a gente já conhece, está aqui o gráfico do seno de x que a gente usou para fazer o último. Vamos pegar aqui um par de eixos, então a gente quer fazer uma vezes a outra agora, é diferente, a gente não vai botar uma dentro da outra, a gente vai multiplicar essa por essa. O que vai acontecer quando a gente fizer essa multiplicação, então? Vamos pensar no seguinte, ó, que tu pode fazer. A gente tem y, vamos pensar
e na menos x vezes seno de x. Beleza. Agora, olha só. Lembra que quando tu multiplica o seno por uma constante, se tu pensar nisso aqui como sendo uma constante, a gente ia fazer com que o seno aumentasse ou diminuísse. Agora, tu pode continuar pensando nisso aqui como uma constante para cada ponto x. Então, se a gente tem lá o e na menos x, que multiplica o seno de x, o e na menos x, ele vai dizer como é que funciona a amplitude do nosso seno. E o seno vai ser o responsável por fazer a ondulação, ou por fazer aquela variação em torno do eixo x. Portanto, o que vai acontecer? A gente vai ter um seno que começa, ó, muito grande lá no x, indo para menos infinito, e vai decrescendo de amplitude. A gente chama que esse e na menos x é uma envoltória do seno de x. Como é que vai se comportar, funcionar isso aí? Então, vai ser assim, ó. Lá no menos infinito é muito grande, e conforme ele vai descendo, ele vai decaindo. Então, a envoltória que a gente chama é isso aqui, ó. Essa linha tracejada aqui corresponde a e na menos x. Nota, então, que as amplitudes do seno vão decaindo. Essa aqui ficou horrível. Vão decaindo conforme a envoltória e na menos x. E por que essa é uma função que aparece muito na engenharia? Tu pode pensar, por exemplo, num movimento em que a gente tem um bloco assim, que tem uma mola e ele está oscilando. Só que esse chão aqui ele tem um coeficiente de atrito. O que vai acontecer então? Essa mola, por causa do coeficiente de atrito, uma hora ela vai parar. E o movimento dela vai ser justamente um movimento descrito por essa função, ó. A amplitude dela vai diminuindo conforme o tempo passa, porque o bloco vai perdendo energia para a força de atrito. Vamos continuar então a fazer mais alguns exercícios com algumas funções que aparecem bastante na engenharia. Então o próximo que a gente tem aqui é esse aqui, ó. Seno de x vezes o seno de 20x. Vamos fazer o gráfico desses dois caras, do seno de 20 e do seno de x. Então, o seno de x é aquele conhecido, clássico, assim. E o seno de 20x, por outro lado, ele vai ser muito parecido com o seno de x, mas nota que a gente tem aqui, ó, uma constante 20 multiplicando o seno. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha uma contração lá no eixo x. Então a minha função seno de 20x, que é que está em azul, ela vai ser parecida com a do seno de x, mas ela vai variar muito rápido. Mais ou menos assim. Então, uma é um seno bem rapidinho e outra é um seno mais devagar. O que acontece quando a gente multiplica elas? Olha só, tu pode pensar da mesma maneira. Lembra que antes aqui, ó, a nossa envoltória do seno era uma exponencial. Agora a gente vai pensar que a envoltória é o próprio seno. Então a gente tem um seno como envoltória do outro seno. A nossa função vai ser assim, então, ó. Vamos desenhar primeiro a envoltória, que é aquela que diz a amplitude, que é o seno normal. Então essa aqui é a envoltória. Seno de x. E agora, a outra, a função que tem a frequência maior, ela vai estar dentro dessa envoltória. Então ela vai ser assim, ó. Ó, a azul é a envoltória da função em verde. E aqui ela continua também igual. E aqui também vai se comportar da mesma maneira, então. Então, por que essa função aqui, seno de x vezes seno de 20x, é importante? Isso aí, na engenharia elétrica, vai ser uma parte bem interessante da área de telecomunicações. Por que isso? Olha só, imagina só que essa aqui em verde é uma mensagem, é um sinal de áudio. E daí tu quer transmitir esse sinal de áudio. Para tu fazer isso, tu vai ter que multiplicar esse sinal de áudio por
um sinal seno com uma frequência menor, ó, e daí a gente vai ter esse tipo de informação. Para que isso aqui é importante? Porque lá no teu detector, no teu rádio, por exemplo, tu vai detectar essa frequência menor e vai tirar essa frequência menor, tendo então, por fim, o teu sinal original em verde, que é o seno de 20x. Isso aí é a modulação AM que a gente tem. Se tu lembra dos rádios lá que tem o AM e o FM, o AM é justamente isso, é tu multiplicar o teu sinal por uma portadora de frequência menor. Dando continuidade, então, vamos para o último exercício aqui, ó, que ele pede para a gente fazer o gráfico da função y igual a e na menos x ao quadrado. Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente faz o gráfico de x ao quadrado e de e na menos x, ou a gente faz o gráfico de menos x ao quadrado e de e na x. Eu vou fazer então o gráfico de e na x, que é aquela exponencial crescente lá. Então, é aquele gráfico que tem essa cara aqui. E o gráfico de menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, então, é uma parábola que vai lá para baixo, assim. Agora que a gente tem esses dois, a gente tem que botar, então, o menos x ao quadrado dentro da exponencial. Vamos ver como é que fica esse troço aqui. Então, aqui eu tenho meus eixos. Vamos olhar alguns pontos aqui, vamos começar a analisar isso aí. Então, eu quero e na menos x ao quadrado. Então, olha só, vamos ver aqui. Vamos pensar no x aqui, ó, o x indo de 0 até mais infinito. Ou seja, a gente está em cima desse eixo aqui, ó. Beleza? O que está acontecendo com esse menos x ao quadrado? O x está indo de 0 até menos infinito. E agora, então, o que acontece com e na menos x ao quadrado? É só olhar esse gráfico aqui. O que acontece quando o menos x ao quadrado vai de 0 até menos infinito? Ó? De 0 até menos infinito, o e na menos x ao quadrado vai de 1 até se aproximar do zero. Então, nessa parte aqui, ó, x indo de 0 até mais infinito, a nossa função vai de 1 até 0. Então, ela vai fazer assim, ó. E vai se aproximar do zero bem rapidinho, sem nunca tocar no zero. Já para a parte negativa do gráfico, então, ó, o x está indo de 0 até menos infinito, nessa porção aqui. O que acontece com o x quadrado? O x quadrado vai de 0 até menos infinito de novo. Então, a função e na menos x quadrado também vai de 1 até 0. Então, aqui ó, a gente tem essa função assim. Então, essa aqui é uma função que a gente chama de gaussiana, ou boca de sino. Tá? Ela está meio... não está bem exatamente igual a um lado do outro, mas tu pode imaginar que essa função, ela faz assim, ela parece realmente um sino, por isso a gente chama ela assim. O que essa função é importante aí no mundo da engenharia, no mundo da matemática? Vai ser muito interessante o estudo dessa função na área da probabilidade. Porque, olha só, isso aqui representa uma distribuição de probabilidades. Em que aqui no meio, ó, a gente tem a média. Então, se tu tem, por exemplo, vamos supor que tu joga uma pedra de uma certa altura e tu conta o tempo em que ela bate no chão. Ela não vai bater exatamente no mesmo tempo sempre, certo? Mas ela vai ter uma média. Então a gente escolhe um determinado intervalo de confiança aqui, ó. E a gente diz então que, por exemplo, 95% das vezes essa pedra vai cair nesse intervalo de tempo. Ó, e tu já pode notar aqui, ó, que a gente está trabalhando com a área embaixo da função. Então é aquela noção de integral que a gente viu lá na primeira aula, na aula de introdução do curso. Então, essa função representa que em 95% das vezes a bola vai cair nesse intervalo de tempo aqui. Só que nas outros 5%, que são representados por essa área aqui, a bola cai em outro tempo, devido ao atrito ou devido a um erro do cara que está pegando o tempo lá, assim por diante. Então, essa foi mais uma aula aí de confecção de gráficos, espero que tenham gostado e até as próximas aulas. Vamos falar um pouquinho sobre inequações e continuar fazendo gráficos. Até lá!